Boa tarde novamente e mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha, nós já vamos começar com uma notícia de última hora, notícia quente. Agora há pouco, o teto de um restaurante desabou na região central de São Paulo e pelo menos 3 pessoas ficaram debaixo dos escombros. O nosso repórter, o Caio Veríssimo, está lá e vai trazer mais informações ao vivo. Boa tarde, Caio. Oi, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando de casa, os nossos telespectadores. Bom, exatamente, nós estamos aqui na Avenida 13 de Maio, uma das avenidas aí mais movimentadas do centro de São Paulo, porque o restaurante Jamílio, um dos restaurantes do chefe Henrique Fogaça, bastante conhecido, chefe muito conhecido no Brasil, teve, como você falou, teve um desabamento, mas na verdade não foi do teto, foi do mezanino. Dentro do restaurante acabou cedendo e muitas pessoas ficaram feridas, ao menos 20 pessoas ficaram feridas, a maioria delas foram atendidas prontamente, conseguiram ser socorridas ali rapidamente. A polícia nos informou que todos eram funcionários, já que pelo horário, meio-dia, que foi o acontecimento, ainda não estava aberto para o público. Então, menos 20 funcionários ali ficaram feridos. Dentre essas, 6 ficaram soterradas, 4 conseguiram ser atendidas pelos médicos, pelos bombeiros que estão aqui. Uma ainda está entre os escombros e, infelizmente, a polícia nos informou que já veio a óbito. Infelizmente, essa pessoa veio a óbito, então foi confirmada uma morte e as outras pessoas foram levadas, as últimas 3 vítimas, para o Hospital das Clínicas. O trabalho foi um trabalho muito intensivo aqui da polícia. Houve esse tempo para ser atendida essa última pessoa, porque os policiais disseram que eles precisavam de um ambiente seguro para trabalhar, seguro para poder socorrer essa última vítima, e quando eles conseguiram, enfim, chegar próximo ali para o atendimento, ela já tinha entrado em óbito com uma parada cardiorrespiratória. Agora eles estão tentando ainda limpar o ambiente para conseguir tirar essa vítima dos escombros, e os trabalhos continuam intensos. A gente ouviu também o comandante, o capitão, falando um pouco sobre todo o acontecimento. Vamos ver o que ele disse. Essa vítima que ainda está debaixo dos escombros, ela está inconsciente. Também temos uma vítima que foi retirada há poucos minutos, está sendo transportada para o HC, um homem com algumas fraturas. Teve a queda do mezanino. A queda do mezanino. Mas não foi uma explosão, então? Não tem explosão, não aconteceu explosão alguma. O mezanino cedeu e está aí. Kleber, exatamente. Então, ele voltou, conversou com a gente e confirmou essa morte, uma vítima fatal, infelizmente. E, bom, a polícia continua trabalhando para que consiga, enfim, criar esse ambiente para que possa retirar essa vítima. A gente vai continuar por aqui, Kleber. Já já a gente traz mais atualizações sobre esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Obrigado. Tá aí, então, o Caio Veríssimo trazendo as informações precisas. Portanto, um mezanino que desabou, causando aí várias vítimas e uma delas, infelizmente, uma vítima fatal. Daqui a pouco eu chamo o Caio para atualizar as informações lá do centro de São Paulo. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que uma mulher no Rio Grande do Sul, ela foi reprovada em um concurso público e o motivo foi por ela estar com câncer de mama. Mas a justiça anulou essa decisão. Vamos entender melhor essa história com a Kátia Fantin. Uma mulher foi reprovada em um concurso da Prefeitura de Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, por ter câncer de mama. A Justiça considerou o ato discriminatório e anulou a decisão. De acordo com a sentença, a candidata foi considerada inapta no exame admissional por ser portadora de neoplasia maligna. O juiz destacou que o diagnóstico não impede o exercício das funções do cargo e que o exame médico não apontou incapacidade permanente. O juiz ainda determinou que seja feita uma nova perícia médica, levando em conta as condições atuais da candidata. Em nota, o município informou que a reprovação seguiu as regras do edital. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. A prefeitura informou que deve se manifestar sobre o caso nos próximos dias.
Olha, esse caso que a gente acabou de ver teve bastante repercussão, principalmente porque nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de mama. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o juiz que proferiu essa decisão em favor da mulher. Olha só, nosso convidado é o doutor Flávio Martins, que é o juiz de direito da 2ª Vara Cível da comarca de Sapucaia do Sul. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo e de antemão quero lhe agradecer por aceitar o nosso convite. A gente sabe como é apertada aí a rotina de um juiz. Seja muito bem-vindo e obrigado, doutor. Olá, muito bem. Muito obrigado, Kleber. O prazer é meu. Sempre é uma satisfação estar esclarecendo a população sobre os atos que proferimos aqui no Poder Judiciário, né? Doutor, primeiro a gente sabe que as suas respostas, a sua fala tem um limite ético, afinal você que decide essas causas. Então eu peço que o senhor explique dentro desses limites, essa decisão em favor da candidata, ela foi baseada no quê? Muito bem. De fato, eu tenho aqui uma limitação para falar sobre casos em andamento, né? É certo que, como já foi anunciado, essa decisão ainda é sujeita a recurso, né? Mas houve, assim, genericamente, né, comentando genericamente, houve uma candidata que foi sujeita a um exame médico. No momento, ela foi aprovada no concurso público e, em determinado momento, ela foi reprovada no exame admissional, porquanto a prefeitura reconheceu ali, através de um laudo médico, bem sucinto, posso dizer, que ela era inapta ao exercício daquele cargo. Então, a candidata ingressou, né, perante o Poder Judiciário através de um mandado de segurança e eu tive a oportunidade, portanto, de proferir essa decisão. Correto. E como o senhor avaliou a argumentação da prefeitura, que alegou, como o senhor acabou de dizer, que a candidata não atendia à exigência do edital. Inclusive apresentou esse laudo médico que mostrou que ela não estava apta para o cargo. Qual a sua avaliação técnica, obviamente, sobre esse laudo? Como eu disse, eu não posso entrar exatamente nos fundamentos da decisão e até mesmo nos argumentos trazidos pelo município neste momento em que o processo ainda está em trâmite, né? Mas fato é que a administração pública ela deve obedecer rigidamente, né, aos ditames da lei. Neste caso, num concurso público, o edital do concurso funciona como lei entre a administração pública e os candidatos. E se há realmente uma determinação de que aqueles que não têm saúde, né, a saúde psicológica, física, mental, é avaliada nesse concurso também. E ocorre que, neste caso, especificamente, houve uma avaliação e essa avaliação ela foi... conforme a sentença fundamentada, a sentença não está em sigilo, sob sigilo, mas foi considerada muito rasa, muito sucinta, né, de modo que, na verdade, é de conhecimento de todos, né, que mulheres atravessaram pelo problema, pelo vale, né, do câncer, da neoplasia, e superaram essa fase e hoje trabalham normalmente e eu tenho casos na família de pessoas que passaram por essa enfermidade, né, convalesceram-se e estão hoje, né, tendo prêmios em razão da sua aptidão funcional e qualidade de trabalho. Na verdade, as mulheres que atravessam por essa doença, não só as mulheres, mas como os homens também, muitas vezes há um amadurecimento tal na vida da pessoa que ela passa a considerar melhor a vida, considerar melhor os seus semelhantes e todos esses predicados que são, né, que chegam, que são absorvidos por essas pessoas que atravessam por lutas tão grandes, acabam qualificando até mais esses candidatos ou essas pessoas a exercerem, neste caso específico, por exemplo, um serviço público da melhor qualidade. Então, por este motivo e à luz também do estatuto da pessoa com câncer, é que essa decisão foi tomada.
Olha, doutor, sabe as palavras, a importância de divulgar vai além desse caso específico, mas serve de exemplo para outras pessoas. Então, por isso eu pergunto também, tecnicamente, em casos de concursos públicos, né? No âmbito dos concursos públicos, há diferença no poder decisório entre a atuação do Poder Executivo e a atuação do Poder Judiciário? Sim, seguramente há sim uma diferença no Poder Executivo quando inicia um concurso público e através de todas as suas práticas daí em diante, elas são pautadas estritamente no que está previsto em lei. Não há uma flexibilidade do administrador para considerar tal e qual caso diferente, fazer grandes distinções ou distinções mais profundas entre um candidato e outro, por exemplo, né? E em contrapartida, o Poder Judiciário, através da atuação de um magistrado, tem a possibilidade, a aptidão de analisar outros elementos que a gente comumente chama de princípios, são também normas jurídicas, são princípios que permitem essa ponderação de valores em questão, de modo até a valorizar mais aquelas decisões ou aquele entendimento que prestigia a dignidade da pessoa humana em detrimento de determinadas normas que são genéricas, mas elas não têm a capacidade de se adaptar de acordo com o perfil de cada pessoa que está sendo sujeita, portanto, a um pedido, a um requerimento administrativo, né? Então, há sim uma grande diferença entre o poder decisório na administração pública e também perante o poder judiciário. É isso que permite que a justiça possa ser feita, através de uma interpretação judicial, possa ser feita de forma mais próxima do ideal de justiça que cada caso exige. Correto, e a gente entende que o senhor chegou sim próximo a esse ideal de justiça que todos nós esperamos. Por isso quero lhe cumprimentar e agradecer mais uma vez por essa entrevista. Nós acabamos de conversar com o doutor Flávio Martins, ele que é juiz de direito da 2ª Vara Civil da comarca de Sapucaia do Sul. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens. Um abraço a todos. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país. Vamos saber o que é notícia nesta quarta-feira. E olha só, o inquérito que investigou a queda de um balão que acabou matando 8 pessoas em Santa Catarina, ele foi encerrado e, para surpresa de muita gente, não apontou culpados. A Michele Veiga vai contar essa história. Pois é, a história do balão que caiu em junho na cidade de Praia Grande, aqui no sul de Santa Catarina, teve mais um andamento, mais um capítulo. Dessa vez foi a finalização do inquérito policial sobre as causas do acidente. De acordo com as informações da Polícia Civil, que foram divulgadas no comecinho da manhã desta quarta-feira, não houve culpado nessa ocorrência, nesse acidente. Foi realmente algo fatal que aconteceu, uma fatalidade que aconteceu, mas sem interferência humana, sem culpados. As vítimas sobreviventes e também os familiares das vítimas que acabaram, perdendo a vida, foram 8 no total, não gostaram dessa resolução por parte da Polícia Civil e dessas investigações e pretendem seguir adiante com entradas, inclusive, na Justiça para poder reaver as informações desse inquérito. De acordo com o auto da Polícia Civil de Santa Catarina, as informações é que mais de 20 pessoas foram ouvidas, o piloto do balão prestou todos os esclarecimentos, as áreas foram vistoriadas, as informações mostradas através de vídeos, enfim, do dia do acidente, e nada se foi constatado que houve imperícia humana. A Thalissa Alvarenga, que é uma das sobreviventes e que acabou perdendo o namorado nesse acidente, lançou um vídeo nas redes sociais de quase 10 minutos falando sobre isso e principalmente sobre a indignação de que um culpado tinha que ser apontado e para ela teria que ser o piloto. Vamos ouvir. No mínimo, houve negligência, imprudência e imperícia. Desde o começo, quando a gente subiu naquele balão,
que eles deveriam ter entendido que já não era mais o momento propício, tinha vento, era fora do horário, então assim, todas aquelas pessoas estavam sob responsabilidade do piloto, o piloto assumiu a responsabilidade de estar levando todas essas pessoas, então a partir disso ele já é conduzido de forma a ter cometido um crime. Então, portanto, né, fica esse ponto de interrogação e as famílias aí agora vão buscar alternativas vias judiciais para que esse inquérito, né, não seja aí finalizado e que ele tenha outros desdobramentos. A Polícia Civil de Santa Catarina diz que está tudo correndo normalmente, tudo foi feito dentro dos trâmites legais e os voos de balão na região já voltaram em julho. A ANAC, inclusive, já estabeleceu regras para que esses voos aconteçam e agora vão ter, inclusive, cursos de capacitação, entre outras ações, para que esses pilotos sejam realmente regulamentados. Porque até então, até essa tragédia, era uma regulamentação assim, né? Eu fiz um curso, outro fez um curso, não tinha nada específico, fundamentado por parte da ANAC. Agora sim, agora vai ter para regularizar. Praia Grande é uma cidade pequenininha, aqui no sul de Santa Catarina, mas de belíssimas paisagens, faz parte dos canyons, né, onde são reconhecidos pela Unesco e é considerada a Capadócia brasileira pela quantidade de voos de balão diários, semanais, enfim, e também pelas belíssimas paisagens. Vamos continuar aguardando o desdobramento dessa situação. Muito obrigado, Michele. E olha só, agora uma história simplesmente horrível que vem lá do Rio de Janeiro. Um vídeo mostra cães com fome atacando e comendo outro cão. Um casal acabou, inclusive, sendo preso em flagrante por maus tratos. Veja com Anderson Nascimento. Um casal foi preso em flagrante suspeito de maus tratos em Maricá, na região metropolitana do Rio, depois que um vídeo mostrou 6 cães atacando outro cachorro por fome. Nas imagens, o animal atacado aparece sem reação, enquanto é mordido pelos demais. Para verificar a denúncia, uma operação conjunta foi montada entre a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Bem-Estar Animal e o Grupamento Especial de Defesa Ambiental. No local, segundo a polícia, os cães e 2 gatos foram encontrados sem comida e sem água à disposição. Eles também apresentavam sinais de desnutrição e feridas. Segundo a Prefeitura, os animais resgatados estão sob cuidados em uma clínica veterinária conveniada. 5 cães foram diagnosticados com doença do carrapato. Outros 2 testaram positivo para sinomose, doença viral altamente contagiosa e sem cura. Já os gatos resgatados têm quadro clínico estável. O cachorro atacado no vídeo está em estado gravíssimo. Na delegacia, o casal incriminado alegou que resgatavam animais de rua. O homem afirmou ainda que é biólogo e adestrador. A polícia informou que o criminoso já possui anotação criminal por maus tratos a cães, registrado em 2017. Olha só, e domingo é dia das crianças e, como sempre acontece, elas estão sendo bombardeadas por propagandas para estimular, claro, as compras, principalmente os brinquedos. Mas essa estratégia também é muito usada pela indústria de alimentos. Uma pesquisa, inclusive, mostrou esses detalhes e essa estratégia, como ela funciona. Vamos ver com o Alexandre Cardoso. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o Unicef divulgaram os resultados de uma pesquisa que revela a influência de rótulos de alimentos ultraprocessados na escolha alimentar de crianças brasileiras. O estudo investigou quais são os alimentos e bebidas ultraprocessados preferidos pelo público infantil, considerando nível socioeconômico e estratégia de marketing. De acordo com 69 crianças que participaram
participaram da pesquisa, os produtos que mais chamaram a atenção delas tinham alimentos destacados na embalagem, cores vibrantes, informações sobre o sabor, além de personagens e brindes muitas vezes colecionáveis. Segundo especialistas, as crianças são muito suscetíveis e sensíveis ao marketing, dificultando a mudança no estado nutricional das crianças e promover uma alimentação saudável entre elas. As crianças também foram convidadas a listar os alimentos e bebidas que gostariam de levar para consumir na escola. De acordo com os dados, as principais bebidas são os sucos, liderando a lista com 81% das respostas, seguido por refrigerantes 54% e iogurtes ultraprocessados com 28%. Entre os alimentos, os salgadinhos são os mais desejados com 61%, seguido pelas frutas com 57%, bolos industrializados 55% e finalmente as bolachas com 41%. Apesar das frutas ficarem em segundo lugar nas opções mais mencionadas de alimentos, bolos industrializados e bolachas foram as preferências de crianças com classe social mais baixa, enquanto as frutas aparecem em quarto lugar com 47%. Pais e cuidadores responsáveis pela escolha e compra dos alimentos também participaram do estudo e revelaram que, apesar de estarem nas opções de lanches listados pelas crianças, as frutas não aparecem nas opções de compra. Essa exclusão das frutas pode estar atrelada a diversos fatores, como preços mais elevados, conveniência, a percepção de que as crianças gostam mais de produtos doces e a facilidade de serem consumidos. E vamos voltar a falar agora sobre o caso do desabamento no restaurante aqui na região central de São Paulo, que deixou 3 pessoas debaixo dos escombros e, como a gente viu, uma delas infelizmente morreu. E o Caio Veríssimo continua lá e vai atualizar as informações para a gente. Por favor, Caio. É isso, Kleber. Bom, o trabalho continua aqui a todo vapor, o Corpo de Bombeiros juntamente com a polícia tentando ainda limpar a área para que consiga chegar a esse corpo, né, que veio a óbito. A perícia já foi feita, mas ainda não identificou, né, a pessoa, não identificou a identidade dessa pessoa. Bom, o capitão do Corpo de Bombeiros, ele, quando veio conversar com a gente, ele disse que ao entrar no ambiente eles perceberam muitas rachaduras, então ainda vai ser feita uma averiguação para confirmação de que o local ainda continua seguro e não haja mais oportunidades de outros desabamentos ali. É um local bem inseguro até para trabalho da própria polícia. E também o coordenador do local, do restaurante, o Henrique Fogaça, que não é o dono, como ele mesmo mencionou nas redes sociais, ele se colocou como coordenador, ou seja, que ajuda na montagem, toda a ajuda necessária para que possa funcionar. Ele se prestou toda a solidariedade aos familiares nas redes sociais. Ele, que não está no Brasil, fez questão de mencionar toda a solidariedade aos familiares através das redes sociais. Bom, o trabalho continua muito duro aqui da polícia, juntamente com o Corpo de Bombeiros, para que possa fazer, enfim, terminar esse trabalho, conseguir chegar até esse corpo para poder fazer identificação, entrar em contato com a família. Então o trabalho ainda segue bastante intenso. Como tinha sido mencionado antes, né, tinha sido informado que havia sido uma explosão. O capitão do Corpo de Bombeiro negou qualquer tipo de explosão. Foi mesmo desabamento pelo ambiente que estava impróprio para funcionar, e ainda vai haver então mais perícias para confirmação de todo esse caso, Kleber. Bom, a gente vai seguir por aqui trazendo novas atualizações a qualquer momento e eu volto aí com você no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e a cobertura completa desse caso você acompanha no Jornal das 18h30. Vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Bruno, e o Cristiano Ronaldo, ele bateu mais um recorde, né? Só que dessa vez foi fora dos gramados. Conta pra gente. Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem também. O português se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário da história. Ele entrou na lista após assinar um novo contrato com o Al Nassr. Vamos conferir
conferir. O agora bilionário Cristiano Ronaldo entrou para a lista após assinar um novo contrato com o time árabe Al Nassr, onde atua desde 2023. No seu primeiro contrato, ele recebia cerca de 200 milhões de dólares, mais de 1 bilhão de reais na cotação atual ao todo. De agora em diante, o português receberá mais de 400 milhões de dólares, equivalentes a 2 bilhões de reais. Estima-se que o patrimônio do craque esteja em cerca de 1,4 bilhão de dólares, cerca de 7,5 bilhões de reais na cotação atual. Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador de futebol a ser incluído na lista de bilionários da Bloomberg. Além dos altos salários, o atacante também aumentou seu patrimônio graças a acordos comerciais com marcas famosas, investimentos pessoais no setor de moda e turismo, como uma cadeia de hotéis. Junto com amigos, ele também tem empreendimentos menores em Portugal, especialmente em Lisboa. Outros atletas já atingiram essa marca, porém de formas diferentes, como foi o caso do jogador de tênis Roger Federer e a lenda do basquete Michael Jordan, que entraram na lista graças às suas marcas. Vamos falar de seleção agora, Bruno. Parece que finalmente o técnico Carlo Ancelotti está com o elenco completo para preparar, a seleção brasileira para o confronto amistoso com a Coreia do Sul na sexta-feira. Atualiza pra gente as informações. Com certeza, Kleber. O meia Joelinton foi o último jogador a chegar na Coreia e completou o elenco de 26 jogadores. E hoje foi dia do Carlos Augusto falar com a imprensa. O lateral falou um pouco sobre o confronto com os coreanos. Vamos conferir. A seleção brasileira finalmente tem todos os convocados à sua disposição em Seul. Joelinton se apresentou nesta quarta, completando os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. O meio-campista do Newcastle não chegou a tempo de participar da atividade comandada pelo italiano no Goiânia Stadium hoje mais cedo. A previsão inicial da chegada do atleta era ainda na terça, mas devido a um problema na aeronave que o conduzia, fez com que o voo retornasse para Amsterdã na metade do caminho. Bruno Guimarães, que passou pelo mesmo problema, teve a logística refeita, passou pela Alemanha e se apresentou no início da manhã, assim como o lateral direito Paulo Henrique do Vasco. Joelinton comemora o retorno à seleção após ser cortado por lesão na última data FIFA. O jogador do Newcastle foi chamado por todos os 4 treinadores que comandaram o Brasil no ciclo: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e agora Carlo Ancelotti. Presente em 5 convocações, Joelinton entrou em campo 7 vezes, foi titular em 3, marcou 1 gol e soma também uma expulsão. Um histórico intenso que o ensinou a lidar com a montanha-russa de emoções sempre que é chamado para defender o país. A seleção fará o primeiro treino com o grupo completo na quinta, no Seoul World Cup Stadium. Na sexta-feira, às 8 da manhã, o Brasil encara a Coreia do Sul no primeiro dos 8 amistosos que tem previsto até a Copa do Mundo de 2026. Carlos Augusto, que vive sua segunda convocação para a seleção brasileira pelo treinador Carlo Ancelotti, analisou os adversários. A gente sabe que a escola asiática é muito disciplinada, né? Muito disciplinada taticamente, eles correm, eles sempre dão o máximo em cada bola, então eu acho que vai ser 2 jogos muito difíceis, mesmo sendo amistoso, então a gente tem que fazer o nosso melhor, representar nosso país da melhor forma e sair com a vitória sempre. Bom, então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.